Se você anuncia no Instagram, no Meta Ads ou no Google também, você sabe que as coisas já não são mais como elas eram antes, né? Antes era uma festa, você ia lá, comprava tráfego, era barato, vinha ali de barato, o CAC era baixo e hoje está cada vez mais difícil. Não quer dizer que ainda não vale a pena. Para muitos negócios ainda vale a pena, mas você tem que ter um negócio mais maduro, um funil com LTV maior. Não são redes mais tão fáceis para você testar um negócio novo, por exemplo. E se você quer entender o porquê, será que as coisas vão melhorar? A resposta é muito simples e o Tuan Vi falou aqui. Todas as redes de tráfego passam por esse ciclo de vida, tá? Eu não vou ler o tweet inteiro porque eu fiz algo melhor, mas esse tweet aqui é de 2023, tá, gente? Eu salvei ele lá em 2023 e eu vou apresentar esse framework dele porque ele é muito interessante. Eu pedi para a IA fazer um gráfico através dele, né, para não ter que ler aquele textão. É um gráfico de design duvidoso aqui, né, mas é o que a IA me entregou. O conteúdo é exatamente o mesmo, mas basicamente ele fala do ciclo de vida das redes de tráfego, tá? Isso aqui aconteceu com rádio, com TV, com jornais, com Instagram, e vai acontecer com todas as redes de tráfego porque é pura oferta e demanda, tá? Então você tem 4 estágios aqui e, como a gente vai ver, o Meta Ads hoje está no estágio 4, que é o estágio da guerra. Mas vamos lá, qual que é a teoria dele, que na minha experiência é uma teoria verdadeira? Eu gosto muito desse framework aqui, desse modelo, porque ele é como se fosse os níveis de sofisticação de mercado, que eu já falei em outros vídeos, só que aplicado a redes de tráfego, né? Então, a ideia dele é que toda rede começa numa fase de descoberta. Se eu não me engano, ele não dá esse nome aqui, isso aí a IA inventou, né? Mas o que ele fala é que, cara, no começo de uma rede, o tráfego ainda é super barato, os cliques são baratos, você consegue imprimir muitas visualizações, é barato. E por quê, tá? Porque tem poucos concorrentes nos posicionamentos, né? Essas redes de anúncio, elas funcionam como leilões. Mas mesmo as redes de tráfego antigas, da mídia física, né, os jornais, rádio, não era bem um leilão, mas eles iam ajustando o preço conforme a demanda. E se tem pouca gente querendo anunciar, é muito barato, né? Porque o cara tem um espaço publicitário ali que ele pode usar. No caso do Meta Ads, ele sabe que ele pode pôr um anúncio a cada X tempo que a pessoa passa na plataforma, só que não tem anunciantes, pelo menos não tem anunciantes querendo pagar caro, né? E nesse começo, como ainda tem uma descoberta, tá? É uma fonte de tráfego inexplorada, apesar de ter poucos concorrentes, não é a melhor fase, porque esse tráfego ele é lucrativo, mas ele não é muito escalável, ele não é muito sustentável, tá? Então, qual que é a teoria dele? A fonte é inexplorada, pouca gente usa, pouca gente sabe usar, né? Como era no Instagram ali em 2017, 2016, mais ou menos. A plataforma ainda tem bugs, a user interface, né? A interface do usuário, o UX precisa melhorar, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista de quem está anunciando. É difícil mexer na plataforma e tal. A rede ainda não conhece o valor real do tráfego. Então, no caso, né, o Instagram em 2016, você pode argumentar que talvez o TikTok está entre a fase 1 e a fase 2 hoje. A rede ainda não sabe quanto vale aquele tráfego, né? Então, TikTok hoje está começando a melhorar, mas se você pegar o TikTok há 1, 2 anos atrás, a galera falava, o TikTok não sei bem se converte, ninguém sabe direito como fazer anúncios lá dentro. Então, a galera ainda não sabe como utilizar aquela rede e, portanto, a própria rede não sabe se aquele tráfego tem valor, né? O Instagram lá no comecinho era um lugar que as pessoas iam para ver fotos dos amigos. Será que tem valor anunciar aqui? Nem o Instagram sabia. Então, assim, quando a rede está nessa fase de descoberta, é muito barato anunciar nela, porém, tá? Porém, pode até ser lucrativo, porque é barato, mas não dá para você escalar, ninguém sabe como funciona aquilo direito, tá? Aí você vem para a fase 2, que é a fase do ouro. Na fase do ouro, o que acontece, tá? A user interface, as opções de segmentação da plataforma já estão melhores. No caso do Meta Ads, o pixel melhorou, né? E o tráfego ainda converte muito bem. Além disso, como a rede está começando, ela quer encher de anunciantes lá, ela tem poucas ou nenhuma restrição criativa. Você basicamente pode anunciar o que você quiser lá dentro, né?
Vou usar um exemplo do passado, os jornais, as revistas. Lá no começo, anos 30, anos 40, você podia anunciar o que você quisesse lá, né? Hoje em dia tem que passar pelo editorial, tem regulação, tem um monte de coisa que você não pode anunciar lá, né? Mas no começo você podia, e o mesmo vale para as plataformas digitais. Só que o tráfego ainda converte muito bem, porque você tem poucos concorrentes e você tem muito tráfego disponível, né? Isso te dá condições ótimas para escalar, tá? O que isso quer dizer? O seu custo ainda é abaixo do custo por aquisição-alvo, então vamos dizer que eu posso pagar até R$ 50 para conseguir um cliente novo. Talvez o clique e tal esteja mais caro do que nessa fase de descoberta, mas eu ainda consigo fazer um CAC, um custo por aquisição de, sei lá, R$ 10. Então eu consigo, tá 5 vezes abaixo, né? Tá 20% do valor que eu poderia pagar para ainda ter lucro. Então, cara, essa fase é a hora que você vai com tudo, é a hora que você vai escalar o máximo que você puder, você vai ter margens altas, você vai poder reinvestir essas margens altas para escalar, que é uma coisa que na fase da descoberta você não conseguia ainda, porque ninguém entendia a rede, né? E você consegue, entre aspas, imprimir dinheiro, tá? Quase toda empresa que escalou muito rápido que você conhece, seja ela do marketing digital, seja ela de produto físico, seja ela de SaaS, ela conseguiu escalar porque ela achou uma rede nessa fase do ouro aqui, tá? Era uma rede jovem o suficiente para você não ter grandes empresas investindo nela, elas ainda eram muito novas para uma, sei lá, para um Banco Itaú anunciar, gastar muito dinheiro nela, até para um Mercado Livre, para o Magazine Luiza, né? Ela era muito nova para isso, muito incerta, muito... cara, ninguém sabia como funcionava ainda, mas ela já tinha um track record, ela já tinha uma infraestrutura de anúncios em que as pessoas já conheciam os formatos que funcionavam, elas conseguiam fazer targeting nas pessoas que elas precisavam, e isso permite você escalar, porque ela era jovem o suficiente para você não estar concorrendo com as maiores empresas do Brasil, você tinha basicamente empresas nativas, né? Empresas que estavam descobrindo ela, investindo dinheiro de verdade nelas, e de verdade assim, entre aspas, né? Milhões, mas não dezenas de milhões e não centenas de milhões. Então você tinha pouca concorrência, mas você já tinha muito tráfego, a rede funciona bem. Então essa aqui é a melhor fase. Se você achar um canal de marketing que está nessa fase aqui, um canal de tráfego que está nessa fase aqui, você me conta. E eu não vou contar para ninguém também, porque eu vou imprimir dinheiro antes. Brincadeira, talvez eu conte, talvez não, né, cara? Quem acha isso aqui não conta para ninguém. Esse que é o problema, né? Você só conta depois quando vem a terceira fase, que é a fase da saturação, tá? Qual que é a ideia da fase da saturação? Na fase da saturação, a plataforma está ainda melhor, tá? Em termos de interface, em termos de targeting, né? Os engenheiros ali, principalmente as plataformas modernas são feitas por engenheiros, eles trabalham para deixar o Ads Manager lá ainda melhor, só que está muito mais saturado. Além disso, você tem mais regulamentações, mais restrições, a própria plataforma está preocupada com fazer anúncios ali que talvez, né, o que os outros vão pensar, será que vai dar problema jurídico? O governo começa a cair mais em cima, começa a regular mais e, portanto, as campanhas que você sobe são rejeitadas com maior frequência. Você não pode subir qualquer anúncio, você não pode falar certas palavras, você não pode anunciar para certos nichos. Então, assim, tem muito mais tráfego, de certa forma, a rede cresceu, né, da fase 2 para a fase 3, mas não necessariamente ela cresceu muito em termos de tráfego, mas tem mais tráfego, tem uma plataforma melhor, com targeting melhor, um pixel melhor, um robô melhor, só que você tem muito mais concorrência, você tem muita regulação, o que deixa a questão do custo do tráfego mais caro, né? E as campanhas ficam mais inconsistentes. Se você acha um criativo vencedor, esse criativo vencedor ele dura menos tempo, porque outras pessoas te copiam ou simplesmente porque outras pessoas, tem muito mais gente anunciando nessa plataforma, eles começam a encontrar outros criativos vencedores também, né? Nesse caso, tem mais um fator aqui que a rede sabe o seu valor, né? Então, a própria rede, por ter muito tempo de mercado e muita gente anunciando lá, ela já sabe exatamente quanto vale o clique dela, quanto vale o CPM dela. Você nunca mais vai conseguir comprar tráfego barato nessa rede. Isso não é necessariamente ruim, tá bom? Muitas empresas grandes e que crescem, elas investem nesse estágio aqui também.
o que torna ainda mais saturado, né? Porque essas empresas investem dinheiro grande, mas elas conseguem sim ter um ROI positivo. Porém, tem que ser um especialista nessa rede, tem que ser muito bom de tráfego e você tem que ter alguma vantagem nessa rede. Então, assim, é nessa fase que a rede começa a não funcionar mais com qualquer criativo que você ponha lá. Tem criativo que vai dar ROI negativo. É nessa fase que você começa a ter que ter branding para conseguir ter retorno na rede, ou um LTV muito alto e aceitar perder dinheiro na primeira venda para você conseguir recuperar nas vendas posteriores. Então, nessa fase da saturação, ainda dá para ganhar dinheiro. Só que você tem que ter alguma vantagem, tipo ser um influenciador conhecido, ou sua marca tem um branding conhecido, ou você tem criativos muito bons para baixar seu CAC, ou alguma vantagem de modelo de negócio. Por exemplo, você é um banco e cada cliente que você traz, você ganha muito dinheiro em cima dele, né? Para o banco sempre vai funcionar essas instituições financeiras, instituições, empresas que vendem produtos muito caros. Essa é a fase do high ticket, né? Então, quando vai daqui. É muito interessante isso. Se você for pensar no marketing digital, na galera que vende curso, quando era aqui no ouro, eles estavam vendendo curso. Quando era aqui na saturação, eles estavam vendendo high ticket. Por quê? Porque eles precisavam de uma vantagem no modelo de negócio para conseguir se manter lucrativo mesmo com essas campanhas caras. Eles também precisam de equipes maiores, porque as campanhas são inconsistentes. Ou seja, você tem que ter um time criativo maior, você tem que ter uma equipe de gestores de tráfego, ou uma pessoa muito boa, né? Só que aí vem a quarta fase. E a quarta fase é a fase que a minha AI de gosto estético duvidoso chamou de guerra. E para essa fase aqui eu vou ler o tweet original, tá? Estágio 4. O tráfego converte, mas é mais difícil conseguir lucro. Compradores de mídia, né, os gestores de tráfego, ficam nessa rede porque eles sabem que ela converte e é difícil sair dela. Brand advertisers come in, né, os caras que fazem propaganda com foco em branding entram. E os CPMs e os CPCs go through the roof, eles vão, né, até o teto, eles sobem muito, muito rápido. As regulações e as restrições excluem alguns tipos de anúncios e verticais e nichos, né, fazendo com que seja mais difícil ainda ficar compliant, ficar dentro das normas. A plataforma está super saturada e os únicos que conseguem ganhar são aqueles que acham algum loophole, né, algum gato, alguma gambiarra lá e sabem jogar com esse sistema. Você está num campo de batalha, tá? Então, em resumo, a plataforma está super saturada, a regulamentação exclui nichos inteiros, né? Isso começa já no estágio 3, mas fica muito evidente no estágio 4. É mais difícil rodar anúncios que entram nos requisitos criativos lá, né? E você tem que meio que burlar o sistema para vencer. Ou você tem que ter um super modelo de negócio, ou você tem que ser um super influenciador, ter uma super marca. E para mim, cara, a grande questão desse estágio 4, até o jeito de identificar que a rede está nesse estágio 4, é que você tem anunciantes de branding, tá? Você tem empresas que colocam anúncios lá e nem estão tão interessadas em se o anúncio está dando ROI positivo ou não. Um exemplo recente do Meta Ads que a gente viu é as campanhas do Canva. O Canva contratou agora diversos influenciadores, acho que foram mais de 15 influenciadores, inclusive a Xuxa, celebridades, para fazer anúncios de branding do Canva. Eram histórias em que eles brincavam, que eles iam lançar algum produto e tal, e eles fizeram a marca ali dentro do Canva. O Canva olha quanto que essas campanhas estão convertendo? Provavelmente. Porém, talvez eles rodem a campanha mesmo que dê ROI negativo, porque aí você começa a associar o Canva com a Xuxa, você começa a associar o Canva com aquela moça lá da Graciane, ela fez a campanha lá do Graciovas, que viralizou, né? Óbvio que foram campanhas orgânicas, eu não sei se eles estão rodando tráfego pago em cima dessas campanhas, mas eu imagino que sim. E se não tiverem, vão começar, se não o Canva, outras grandes marcas vão começar, já estão começando, né, a fazer anúncios de branding no Instagram. Anúncios em que eles estão menos preocupados em fazer um call to action específico para você comprar a partir daquele anúncio, e estão mais preocupadas em fazer associações de marca, em fazer você se lembrar da marca, que é meio que é o que era a TV, né? E aí, cara, como é que você vai competir com grandes marcas que não estão tão interessadas em um ROI imediato? É muito complicado, tá?
Quer dizer que não adianta mais anunciar no Instagram, estou decretando aqui o fim do Meta Ads? Óbvio que não. Se você tiver uma boa lista de retargeting, se você tiver um produto muito específico que converte bem para um público específico, ainda é uma rede que pode te dar retorno. Mas é cada vez mais difícil. E o Tuan até fala aqui no fim do tweet dele: você pode fazer dinheiro em todos os estágios, mas alguns são mais fáceis que outros. Eu prefiro estágios 2 e 3, mas a maioria das plataformas grandes já estão no estágio 4 e você tem que aceitar isso. A verdade, para mim essa é a melhor frase do tweet, a verdade é que as redes de tráfego vão de ruins para boas, para excelentes, para horríveis. Esprema o suco enquanto dá, é só uma questão de tempo. Então, o Tuan, ele meio que falou que o estágio 1 é ruim, o 2 é bom, o 3 é excelente e o quarto é horrível. Então, ele demonstrou uma certa preferência ao estágio 3 aqui, tá? Que é o da saturação. E aí você vai falar, pô, que interessante, por que ele prefere o estágio da saturação em vez do estágio do ouro, né? Se no estágio do ouro você tem retornos maiores. E, cara, é uma preferência pessoal. Eu concordo com ele que o 2 e o 3 são os melhores. Eu prefiro o 2, mas isso depende um pouco do tamanho da empresa que você está lidando, né? Se você está rodando tráfego para uma empresa muito maior, o 3 é melhor, porque a rede está mais madura, os playbooks já estão definidos e também depende um pouco do seu estilo, né? Eu sou um cara que sou um pouco mais criativo na hora de anunciar, na hora de fazer meu copy, então eu prefiro redes um pouco menos maduras para fazer tráfego, que aí eu tento descobrir um pouco um playbook que funciona para mim, e se eu descubro, eu tenho margens mais altas, eu consigo imprimir dinheiro antes das outras pessoas descobrirem. Aqui no estágio da saturação, você tem playbooks mais definidos, né, de como anunciar nessas redes para dar certo, você vai ter uma margem menor, mas você consegue escalar bem também, sem problema algum. Então, assim, entre o 2 e o 3, é uma preferência pessoal, essas são as melhores fases, tá? A fase 1 é ruim, porque apesar de ser muito barato, você não consegue saber o que dá certo. Você até converte, né? Porque o clique é muito barato, mas você não consegue ter consistência nas suas campanhas. Acho que o TikTok estava aqui, talvez esteja entrando aqui, o tempo vai dizer. O Twitter meio que estava aqui também, agora eu não sei se está tão barato mais também, só que o Twitter nunca saiu daqui, né? Ninguém, no Brasil, pelo menos, pouca gente sabe usar o Twitter como fonte de tráfego. Agora, o que ele fala é, pô, a 4 é pior ainda do que a 1. Porque na 1 você não tem consistência, mas você consegue ter lucro, pelo menos. Na 4 isso é muito difícil. E assim, se o Meta Ads está na 3 ou na 4 aqui no Brasil, lá fora já está na 4, com certeza. Se ele está na 3 ou na 4 aqui no Brasil, cara, é difícil dizer. Mas a única certeza que a gente tem é que só vai ficar mais perto desse estágio 4, desse estágio de guerra. Porque hoje em dia, todo mundo sabe que o Meta Ads é o lugar que as pessoas mais olham e que converte, e que dá resultado, e que dá certo. E estão começando a surgir campanhas de branding aqui. Se você faz um marketing de resposta direta, um marketing de performance, né, como as startups gostam de dizer, e você tem que ter um retorno sobre o investimento naquele anúncio, eu acho, e pô, tem um bom embasamento para dizer que o Meta Ads vai ficar cada vez mais difícil, assim como todas as grandes redes. Então, quais são as alternativas que nos sobram? Porque não tem nenhuma rede nova surgindo, né? Qual que está na fase do ouro agora, Brunão? Pô, solta o ouro aí no vídeo. Cara, eu não sei. E esse é o dilema de todo marqueteiro hoje em dia. Ninguém sabe. Não tem nenhuma rede grande que está nessa fase, tá? Algumas apostas que eu tenho. Eu acho que o TikTok tem uma chance de estar entrando nessa fase. Quem vai saber são as pessoas que estão fazendo tráfego bem lá. Se ela está nessa ou se ela está nessa, né? Mas eu não sei quanto que está um CPM médio hoje no TikTok, mas eu sei que há um ano atrás era muito barato anunciar no TikTok, mas era muito difícil de converter. Ou seja, ele estava na fase da descoberta. Tá? Eu acho que ele está indo para a fase do ouro agora, só que só quem sabe é quem sabe fazer bem, né? Ads de TikTok. Se você sabe fazer bem ads de TikTok, comenta aqui embaixo, conta a sua experiência. Agora, tem uma outra forma de pensar sobre isso, que é, em vez de eu tentar achar qual grande rede está na fase do ouro, você pode pensar em redes alternativas de tráfego também. Porque se você for pensar num influenciador, por exemplo, cada influenciador é como se fosse um canal, né, para fazer marketing de influência.
Quando ele está começando, ele está nessa fase de descoberta, talvez ele cresça, talvez não cresça, talvez ele converta, talvez não converta, não dá para saber. Eventualmente ele vai para a fase do ouro. Chega uma hora que os maiores influenciadores ficam muito caros, né? E eles até dão retorno, mas é caríssimo, então, sei lá, é uma grande aposta se vai dar retorno ou não, né? Você vai pagar 1 milhão para o cara fazer um stories, existe isso, ou sei lá, 500 mil para fazer um stories, entre os maiores influenciadores é assim, e se vai dar retorno ou não, não sei, né? Mas tem muitos influenciadores que, se você for pensar neles como fontes individuais de tráfego, eles estão nessa fase aqui. Só que você tem que saber fazer marketing de influência, não é tão fácil. Tem outras fontes alternativas de tráfego também. Você tem redes menores, como o Twitter, como o LinkedIn, você tem o Pinterest também, que é uma rede menor. E você tem, talvez, uma das coisas que eu acho que é uma grande tendência para 2026, o tráfego orgânico, né? Que aí não entra exatamente nessa lógica, né? Até tem uma... Dá para você pensar que crescer uma audiência orgânica em cada plataforma tem essa fase aqui também, né? Tipo, o YouTube para mim está nessa fase para crescer uma audiência orgânica. É bem possível ainda, os playbooks estão dados, mas tem uma boa concorrência. No Instagram, talvez para crescer uma audiência orgânica, está nessa fase. Então você pode pensar em cada rede individualmente também, na parte orgânica, seguindo mais ou menos esse modelo aqui. Aí, obviamente, as conclusões aqui são diferentes, né? As características são diferentes, porque você está falando de orgânico, mas dá para pensar com essa lógica. Então, assim, esse vídeo aqui foi mais para fazer uma provocação sobre, pô, meu Meta Ads não está funcionando, por que será? Cara, pode ser simplesmente por força de mercado, entendeu? Tá difícil para todo mundo, a verdade é essa, a não ser aquelas pessoas que têm muito branding, têm um modelo de negócio muito sofisticado, ou são extremamente especialistas na plataforma. Se você não é nenhuma dessas três coisas, vale a pena procurar um canal alternativo para o seu negócio. E se você gostou desse vídeo, eu fiz aqui uma tier list sobre os melhores canais de marketing para você crescer seu negócio na internet. Te vejo nesse vídeo.